Olá, tudo bem? Nós voltamos de novo para agora falar sobre mais um livro do vestibular da UEL. Oi, pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Clube de Leituras Vestibular UEL 2021-2022 da Folha de Londrina. Nós estamos chegando na fase final, hein, pessoal? Não sei nem se eu fico triste ou feliz. Eu vou sentir falta, com certeza. Porque... Eu tô feliz por zerar a lista, triste porque nós vamos fazer o que depois? O que a gente vai fazer? Vamos continuar com o clube, não vamos não? Não sei, será? Então vamos lá, gente. Aqui quem tá falando é a Laís Taine. E eu sou Patrícia Maria Alves e hoje nós trouxemos um convidado maravilhoso para comentar. Eu que quero apresentar. Posso apresentar? Deixa que eu apresento. Manda ver. É que eu quero. O convidado hoje é Ricardo Augusto Lima, doutor em Estudos Literários pela UEL, pós-doutor em Dramaturgia Contemporânea, professor de Teoria Literária na UEL, é escritor, poeta, dramaturgo e sabe o que é mais estranho nesse currículo todo? Nem sei. Ele é meu amigo. Ah lá. Bem-vindo, Ricardo. E como eu vou te chamar de professor? Olá, gente. Muito obrigado pelo convite. Aqui é assim, né? Aqui a gente não tem escrúpulos não, né, Laís? A gente, ao invés de chamar os amigos para beber cerveja, a gente chama para falar de livro. A gente chama para cerveja também. Naquele tempo que não existia pandemia, que a gente era mais... Em outrora, né? Em outrora. Então tá, vamos lá. Paty, hoje é você que comanda. Eu vou ficar mais de butuca, observando. Mas que é isso, que é isso. Eu gosto muito de Mário de Andrade, eu li bastante livros dele para os vestibulares, inúmeros vestibulares que eu prestei para o jornalismo, mas com certeza que o especialista é o Ricardo. A gente está falando de um livro que é de 1947, então assim, pelo amor de Deus, gente, não vem brigar com história de spoiler não, porque, né? Não, 1947, é mais ou menos o que fala assim, ó, se já passou pelo menos um ano do lançamento da série, não é mais spoiler, então aqui já passou bastante tempo do lançamento desse livro, hein? Sem contar que o livro é pequeno, então para quem tá atrasado aí com os estudos, dá para ler. Não, super simples, além de ser contos, né? Então você pode ler uma história, depois dar um tempinho, ler uma outra história, e assim vai. Dito isso, Ricardo, eu queria que você falasse um pouco do contexto dessa obra, como eram os costumes daquele período, o que se passava no Brasil. Sei que ela não foi escrita toda de uma vez só, né? Tem alguns contos que são mais antigos, tem então um espaçamento aí de tempo, mas a maioria, pelo que eu li, foi escrita nos últimos 10 anos de vida do autor. É isso? Conta pra gente. Isso mesmo, todos os contos que pertencem aos Contos Novos é uma obra publicada póstumamente, né? Vocês falaram que foi publicada em 1947. Mário morre em 1945 e ele deixa inacabado esse projeto de reunir, de reescrever uma série de textos que eram particularmente especiais para ele, não preferidos, nada disso, né? Mas que ele tem ali um certo cuidado. Então, às vezes, eu acredito pelo tema um pouco espinhoso de alguns deles. Alguns deles são muito pessoais, então a gente vê ali até uma espécie de alter ego do autor, né, na figura do narrador, dos contos, e ele acaba refletindo algumas ideias que o Mário de Andrade vai apresentar para constituir isso que a gente chama, né, de modernismo brasileiro, ou de os modernismos brasileiros, né, a gente não fala mais no singular, e que é muito importante para a gente compreender a identidade nacional que é construída a partir desse movimento. Eu sou muito adepto da teoria, da ideia de que a literatura ela não é fruto da cultura, mas ela ajuda a construir isso que a gente chama de cultura, de contexto cultural. O caso do Mário de Andrade, a gente vai perceber que ele é exatamente isso. Ele não é só um escritor, ele é o que a gente chama também de artista múltiplo, ele vai ser folclorista, vai ser um grande pesquisador, vai viajar o Brasil inteiro pesquisando folclore, talvez ainda hoje uma das vozes mais potentes para falar do folclore nacional, e ele vai, junto com Oswald de Andrade, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, ser um dos responsáveis pela Semana de 1922, que acontece no Teatro Municipal de São Paulo. Como a gente sabe, é uma semana que vai reunir grandes nomes da pintura, da música e da literatura nacional. Mário de Andrade ele vai ler alguns poemas, né, nesse evento, ele vai defender a exposição de Anita Malfatti, que foi muito criticada pelo Monteiro Lobato.
Então ele e Oswald de Andrade vão a público para defender os ideais modernistas. Só que nesse livro de contos, a gente não tem tanto, a gente não vê nos textos tantos experimentalismo como a gente encontra, por exemplo, em Macunaíma, tantos regionalismos como a gente encontra em Macunaíma e nos poemas de Paulo Isaiah Desvairada. A gente vai ter ali uma obra mais madura, né, do que a gente chama aí de segunda e terceira geração do modernismo. Vale dizer também que esses contos foram escritos numa época de crise pessoal do autor, então isso também ajuda a identificar nos textos literários certo traço autobiográfico, né, autoficcional dele, e de certa forma parece que ele quer consolidar na prática aquelas teorias modernistas, principalmente a questão da antropofagia. Se por um acaso, né, eu estar falando algum tema algum conceito, algum termo que vocês acham conveniente a gente dar uma explorada, por favor, podem me interromper. Eu acho que antropofagia é legal, Fábio. Então, eu pensei justamente quando saiu da minha boca o antropofagia. A antropofagia, pela etimologia, é o comer, no sentido de deglutir mesmo, o outro ser humano. Então, a antropofagia é o que a gente chama de canibalismo, né, vulgarmente. No caso do modernismo, quando Oswald de Andrade ele escreve o Manifesto Antropofágico, ele está dizendo o quê? Que nós, enquanto cultura colonial de outro continente, no caso o continente europeu, a gente deve beber dessa cultura, porque a gente é influenciado por ela, né? A gente é colonizado pelos europeus, tirar dela aquilo que nos interessa, aquilo que tem de valor naquela cultura, excluir aquilo que não faz mais sentido, que mostra a nossa dependência em relação a essa cultura, por exemplo, e a partir daí fazer uma cultura nova. Usando aí na metáfora do comer, desculpa a palavra grosseira, mas é comer a cultura do outro e vomitar uma cultura nova. Porque o vômito, de certa forma, né, ou aquilo que retorna do que a gente comeu, vem também com algo nosso, do nosso corpo, do nosso interior. Tem uma pergunta que é um pouquinho espinhosa, exatamente nesse ponto. O fato de que o Mário de Andrade fez esses contos e ficou ruminando eles e reescrevendo, a ponto de chegar numa perfeição, não traz ele próximo da estética até do parnasianismo, que era um negócio que ele praticamente abominava? Sim. Ele e o Oswald, né? Ele, o Oswald e o Manuel Bandeira são os grandes três críticos do parnasianismo no modernismo. Sim, tem um certo decoro, né? Uma certa preocupação estética com o texto. O texto nunca está acabado, o texto sempre passível de ser melhorado. Talvez essa, ou ainda continuando na questão da antropofagia, seja uma das únicas características dos parnasianos que Oswald e Mário de Andrade vão manter na sua poética. Por exemplo, no caso, vou citar um outro romance, que é o romance mais conhecido, né, uma novela, na verdade, mais conhecida do Mário de Andrade, que é o Macunaíma. Macunaíma conta a lenda que Mário de Andrade escreveu em 5 dias. Quando a gente lê o Macunaíma, a gente lê o Macunaíma lá no ensino médio, né? E muitas vezes a gente não está preparado, enquanto indivíduo, para entender o Macunaíma. Daí, quando a gente vai reler, depois já dos 25, quase 30 anos, o Macunaíma dá um susto na gente. O Macunaíma, e a gente não crê que aquele livro foi escrito em 5 dias. Mas isso não quer dizer que, na segunda-feira, Mário de Andrade acordou, falou, vamos escrever Macunaíma. E começa a escrever e termina ele no sábado. É um fruto de um processo, né? Um fruto de uma pesquisa que demorou décadas sobre o folclore. Ele foi para o Amazonas, ele percorreu todo o Nordeste, ele percorreu todos os campos gaúchos, prados, né, gaúchos. Então, quer dizer que o Macunaíma, ele é aquele resultado que foi parido em 5 dias, mas que é também um fruto de um processo, né? Os contos novos, eles são mais ou menos nesse sentido. Isso também é um traço talvez o único traço, como eu falei, dos parnasianos. Esse cuidado estético com o texto, né? Você vai lendo os contos, e principalmente aqueles que estão marcados como finalizados, e você é perfeito na linguagem, tipo, a descrição, a forma narrativa, não há nada que te desfoque na literatura que você vê, porque a cadência literária ali, tipo, você praticamente vê o vaso chinês. Sim, exato. Existe um outro nome, que daí não é modernista, ele é pré-modernista, que ele vai fazer um jogo muito parecido com o do Mário de Andrade, que também vai ter um romance dele, inclusive, no vestibular, o Clara dos Anjos, que é o Lima Barreto. O Lima Barreto, ele pinta um quadro do Rio de Janeiro. A gente pode dizer, sem sombra de dúvidas, que o Mário de Andrade pinta um quadro de São Paulo.
A grande paixão da vida dele é São Paulo, e o grande ódio da vida dele é São Paulo. Ele cria um caso de amor com São Paulo, que depois vai ser repetido por vários escritores ao longo do século XX, que vai fazer com que ele pinte um quadro mesmo da cidade. Então você consegue visualizar aquele bairro que acorda no meio da noite com o ladrão. Você consegue imaginar, visualizar o quarto onde o Juca se deita com a prima, numa ingenuidade tremenda. Então veja que ele pega do parnasianismo essa característica estética, que é justamente essa de pintar o vaso chinês, né, de descrever com certa riqueza de detalhes aquela cena, porque é justamente aquela cena que ele vai usar como base para a narrativa. Vale dizer também que, mesmo os romances, no caso do Macunaíma, é um romance curto, né, um romance rápido. De repente ele acorda no Amazonas, dá um carreirão, já está no Rio Grande do Sul, né, tem esse aspecto mítico. Loucura. Exato, você fica, né, você não sabe ali o que né, nessa linguagem mítica. No caso dos contos novos, ele reflete muito as teorias modernas sobre o gênero conto, que é de apresentar um retrato, uma fotografia da cena, né? Julio Cortázar, ele compara o conto ao romance usando a metáfora da fotografia e do filme. Então, enquanto o romance pode ser visto como uma narrativa fílmica, né, um filme, o caso do conto, ele é uma fotografia. Então, aquela fotografia tem que causar um impacto no leitor. Alguns contos estão narrados em terceira pessoa, outros estão em primeira pessoa, e eu vou aproveitar que você falou do personagem Juca, que ele narra algum desses contos. Ele está em alguns desses contos, né? Todos estão interligados, ele tem uma conexão. E também queria saber se você falou sobre esse traço um pouco, num fundo autobiográfico desse livro, né? Quem era Mário de Andrade e o que esses contos falam sobre ele? Tem essa coisa pessoal, né, em contos livros? Sim. São 9 contos, né, no livro, a coletânea é uma reunião de 9 contos, 4 deles são em primeira pessoa. E mesmo aqueles que são em terceira pessoa, a gente percebe certo tom intimista, que depois vai ser explorado ao máximo por Clarice, pelo próprio Graciliano Ramos e tudo mais. A gente pode dizer que existe uma voz única em todos esses textos, em todos os 9 contos. Não chega a ser uma voz tão nítida como a gente vai ver, por exemplo, em Vidas Secas, né? Vidas Secas também é um romance, mas cada capítulo pode ser lido como um conto. Isso não acontece de forma tão direta nos contos novos. Só que em todos existe uma certa atmosfera que é comum, e elas são interligadas por meio do personagem Juca. E isso fica mais ou menos claro. O personagem Juca seria uma espécie de alter ego, né, de personagem autobiográfico. Não se trata de uma autobiografia, né, não se trata de um registro referencial da vida do Mário de Andrade, mas, sem dúvida nenhuma, o personagem retrata particularidades da personalidade do Mário de Andrade. O que são essas particularidades? A questão da castração familiar, do pai severo, você ser vítima de uma sociedade patriarcal. Então isso fica muito claro, né, nos contos do Mário de Andrade, principalmente nesses contos dos contos novos. E a gente tem certa sexualidade ambígua. É interessante porque grande parte dos contos foram publicados em revistas antes. Revistas, jornais, outros livros, algumas coletâneas. Se não me falha a memória, mas eu tenho 97,4% de certeza que o único conto que ele não vai publicar em lugar nenhum antes da reunião definitiva, digamos assim, é o Frederico Paciência. E ele vai justificar em uma das entrevistas da seguinte forma: trata-se de um tema muito pessoal e muito espinhoso. O que é o tema do Frederico Paciência? Um adolescente que descobre ali a sua sexualidade de uma forma não heteronormativa, né? Ele não se percebe como perpetuador de uma certa masculinidade. Então vejam que ele está tratando desse tema na década de 40. A Clarice, só para a gente ter uma ideia, ela vai incluir o primeiro homossexual nas histórias dela na década de 70. Então Mário de Andrade ele já vai mostrando ali, nos próprios temas, características disso que ele pensava como literatura no modernismo. O Frederico Paciência foi escrito em 1924, né? E ele foi reescrevendo até 40. Ele nunca submeteu em nenhuma revista, ele nunca submeteu para nenhum jornal, para nenhum outro meio, justamente porque ele tinha... aí dá para ver que o autor ele tem certa confiança no objeto livro, né? No trabalho da editora, a editora dá certa credibilidade para esse material.
Então, veja que a gente está falando de uma época também que a literatura ela não é só a expressão individual de um sujeito, ela é a expressão de uma coletividade, de um grupo de pensadores, né? Existe certa profissionalização até da profissão artista, da profissão escritor. Então, a obra final é uma obra de arte mesmo, né? Sim, a obra pensada, né? A obra pensada para o seu contexto, que reflete o seu contexto, que ajuda a compreender o seu contexto. Eu senti isso lendo esse livro dos Contos Novos, que houve uma lapidação da linguagem, uma lapidação do texto, uma preocupação com a qualidade da entrega desse produto, desse material final, quase como se ele fosse um diamante bruto, né? Que ele foi sendo lapidado, e aí a última versão, até lembrei, né, levando um pouco distante da nossa conversa, lembrei do último parágrafo do Memórias Póstumas de Brás Cubas, que o Brás Cubas fala que a vida é assim, né? Eu não vou saber citar agora corretamente, mas ele fala que a vida é como uma edição de livro que você entrega a edição final pronta aos vermes. É uma passagem de Brás Cubas que me encanta muito, porque é muito real. E foi real para os Contos Novos, não querendo ser um pouco mórbida e nem baixando o clima da conversa, mas e nem foi a edição final, né? Porque na edição que eu tenho aqui mesmo, foi colocada uma marcação de um papel que foi encontrado nas coisas do Mário depois que ele morreu, aonde pelo menos uns 4 livros ainda estavam, uns 4 contos ainda estavam por consertar, segundo a anotação dele. Ele deixou muita coisa incompleta, muita coisa acabada. O que é impressionante. E, Ricardo, agora para a gente poder conversar um pouquinho sobre cada conto, porque a história do Mário mesmo e a literatura dele é muito densa, né? E a gente tem muito para aprender. E como tem esse trabalho todo dele aqui entre os contos, se a gente entrar nessa história, eu acredito que a gente consiga entrar um pouquinho na cerne do próprio Mário. Vamos fazer um unboxing desse livro de contos aqui? Sim. A gente tem aqui um livro que tem mais ou menos A edição que eu tenho tem mais ou menos 109 páginas, mas inclui alguns estudos sobre o autor. São 9 contos, entre eles Vestidas de Preto, O Ladrão, 1º de Maio, Atrás da Catedral de Rouen, O Poço, O Peru de Natal, Frederico Paciência, que é o que a gente já tinha começado a comentar aqui, Nelson e Tempo da Camisolinha. Vamos então falar sobre o primeiro conto, que é o Vestida de Preto, Ricardo. O que conta essa história do Vestida de Preto? Talvez a característica que eu mais gosto do Mário de Andrade é esse flerte que ele vai ter com a psicanálise. Como, né, a gente já comentou, são textos escritos desde 1920. A psicanálise tinha acabado de entrar na cultura nacional, né? Lima Barreto e Mário de Andrade talvez sejam os primeiros escritores a flertarem com esse tema. E o Vestida de Preto é um exemplo claro disso. Ali a primeira aparição do Juca, o narrador, que é quem narra a história. E é uma história de ingenuidade, né? Uma história de uma brincadeira entre 2 primos, Juca e Maria, durante a infância. Eles têm ali 6, 7 anos e eles estão brincando de marido e mulher, de casinha. E chega a hora, né, depois de brincarem, que o marido e a mulher vão dormir. E eles deitam lado a lado no chão. Ressalto que, por serem 2 crianças, a narrativa ela tem um lirismo, e essa também é uma característica muito forte do Mário de Andrade. Ele é poeta antes de ser romancista, antes de ser prosador, que isso fica muito claro. Apesar da cena ser também carregada de sexualidade, ela é uma sexualidade ingênua. E eles deitam meio que de conchinha, né, os 2 primos, e o Juca mergulha o nariz dele no cabelo da prima e acaba dando um beijo muito singelo na nuca dela. Ela não se retrai, né? Porque, repito, é uma emoção da infância, não é uma emoção carnal, um sentimento sexual. Só que nesse momento eles são surpreendidos por uma tia, que é também uma tia meio que autobiográfica do Mário de Andrade. No diário, nas cartas dele, ele fala de uma tia velha que era muito rude, que era muito mão pesada e tudo mais. Uma tia solteirona, né? Aquele estereótipo de matrona e tudo mais. Ela entra no quarto e reprime os 2. Fala para eles saírem e a partir daquela repressão que eles se percebem errando.
é uma questão um traço da ingenuidade da infância que é castrada, né, que é reprimida. E ele reprime esse amor, essa paixão que ele tem pela prima. A narrativa continua, a prima viaja o mundo, casa e tudo mais. Ela não é uma menina tímida, digamos assim. Ela tem uma vida bem aventurosa, bem aventureira, repleta de emoções e tudo mais. Enquanto isso, o Juca fica no seio familiar. Quando ela retorna ao Brasil, já adulta, que Juca vai visitá-la. E ele vai carregado de expectativas, porque a tia comenta num momento que ela gostava de você, mas você não quis casar com ela, então ela foi embora. Então o Juca fica naquela limitação de não compreender o sentimento da prima. E quando ela aparece para ele, o reencontro devolve a ele aquelas sensações, aquelas emoções. Só que também, ao mesmo tempo que a prima desperta certos instintos de perfeição, como ele diz no texto, eles se despedem de uma forma muito, muito vazia, muito seca. Ou seja, trata-se de uma idealização do personagem, né? De uma idealização repleta de um sentimentalismo, de um lirismo infantil, de um amor puro, de um amor não ali permeado de tradição, né, do que os outros esperam da gente, mas que depois acaba sendo destruído por nada, né, pela brincadeira. Então vejam que é quase um exemplo de casos que Freud e que outros psicanalistas vão analisar. O menino que é movido de paixões, que é movido de sensações, mas que é reprimido. E que essa repressão, essa castração acaba acarretando numa certa infelicidade dele. Vale dizer que isso não quer dizer que o conto é um conto trágico, né? Não é um conto trágico. O que o narrador deixa transparecer que a vida é assim, feita de encontros, desencontros, reencontros, e que sempre mora no sujeito adulto aquele sujeito criança. É isso que eu estou chamando de traços da psicanálise nesse texto, sabe? Sim, e tem esse título, Vestida de Preto, porque é um reencontro com a Maria, que é a prima dele, que ela aparece para ele vestida de preto, e ele fala fantasticamente mulher. E nessas expressões dele, que eu só vou pedir licença para ler a primeira frase do conto. Tanto andam agora preocupados em definir o conto que eu não sei bem o que vou contar, é conto ou não. Sei que é verdade. A gente tem uma múltipla rede de significados, porque aí a gente tem o caráter de verdade da obra de arte, que é outra característica do modernismo, né? O Abapuru da Tarsila, ele tem aquele pé gigantesco, ele é disforme, mas ela sempre deixou claro que aquele ser reflete uma verdade. Então vejam, eu não sei se o que eu estou narrando é um conto ou não é um conto, enquanto gênero literário, mas é verdade. Isso mostra que mesmo o narrador Juca, ele tem essa noção do verbo, né, da palavra e da força que ela tem de retratar o que nós somos, né, a nossa verdade. Hoje mesmo eu vi no Instagram um post, eu acho que é da Casa do Poeta, do perfil Casa do Poeta, que o post era isso, eu, o sinal de igual, verdade. Que é esse eu que fala, né? Interessante o conto, o primeiro conto do livro, que é um dos contos narrados em primeira pessoa, e começar com esse status de verdade do texto, né, da palavra. Pensa, né? É verdade. Ele tem uma outra frase quando ele diz que ele está junto com a Maria, que ele diz, amor apenas sensível naquele instinto de estarmos sós. É um verso isso, né? Não é uma frase. É amor apenas sensível naquele instinto de estarmos sós. Então vejam, a gente não tem a sexualidade impressa nesse personagem criança, mas a gente tem essa tensão que depois, na idade adulta, pode virar tesão no estar a sós com a pessoa amada. Mas isso ele faz, por meio do lirismo, ser algo muito, muito ingênuo, muito infantil mesmo, né? Muito aquela solidão, aquela intimidade, não há safadeza nenhuma, não há instinto carnal nenhum, existe só a presença do outro como perfeição, né, para o momento. E, Ricardo, desses 9 contos, quais você acha que podem ser mais cobrados ou que são mais significativos dessa obra? Olha, é difícil dizer porque 2 características do Mário de Andrade ficam muito visíveis nos contos. Uma é justamente essa que a gente acabou de falar, esse intimismo, esse lirismo, né, que aparece. E a outra
é a questão da crítica social. Então vejam que ele já poderia ser considerado uma voz genial da literatura por unir com perfeição essas duas vertentes, né, que é muito difícil. Então eu creio que esse aspecto da crítica social, que é muito visível nos dois pontos seguintes, no segundo e no terceiro ponto do livro, seja algo que a gente pode aí dar uma certa atenção, né, visto o momento que a gente vive. Visto o momento que a gente vive, né, um momento de pandemia, de crise política, de crise econômica. O segundo conto, já antecipando algumas coisas, que é O Ladrão, me lembra muito um poema do Carlos Drummond de Andrade, que chama A Morte do Leiteiro, que talvez seja o meu poema favorito dele, que é a mesma temática. No meio da noite, surge uma voz gritando pega, pega ladrão, e o bairro inteiro acorda, é um bairro de subúrbio, né, um bairro de periferia. A gente sabe disso porque tem o cortiço na narrativa, e o bairro inteiro acorda e começa a perseguir um ladrão, mas ninguém viu o ladrão. Ninguém sabe o que o ladrão roubou. Ninguém sabe quem foi roubado. Não tem porta arrombada. Eles procuram em todos os guarda-roupas, o narrador diz. Mas ninguém sabe o que está perseguindo. É quase aquela brincadeira boba de olhar para cima, no meio do calçadão, e todo mundo vai parando, olhando para cima, e ninguém sabe o que estão olhando. Ninguém sabe se é urubu, se é gente querendo se matar, se é super-homem, mas estão lá olhando. O ladrão é exatamente isso. É todo mundo perseguindo uma pessoa que ninguém sabe. Como que isso reflete o momento do Mário de Andrade? É um momento onde a caça aos comunistas começa a ser latente, né? Ele está escrevendo um período entre guerras. Hitler ele foi eleito com a bandeira de caça ao comunismo, né? Então, veja, ele está ali, a palavra comunismo aparece em algumas narrativas, a própria sede de justiça pelas próprias mãos, também é muito visível na sociedade de hoje, é algo que aparece no conto Ladrão. Muito interessante que tem um policial que também está perseguindo não sabe o quê, né, o policial brasileiro sempre muito bem preparado, só que ele para no meio da perseguição para flertar com uma moradora. Então, enquanto todo mundo estava perseguindo o ladrão imaginário, lá o ladrão que ninguém tinha visto, ele, que era aquele que tem a função, né, a função social de perseguir o ladrão, estava flertando com a moradora. Então ele vai dando ali vários, né, é só isso a história, né, como a gente já falou no começo, são histórias muito curtas, dá para ler ali 2 contos no dia ali e acabar em 2, 3 dias, e acontece só isso no texto, é a perseguição de um ladrão pelas ruas de um bairro um bairro operário de subúrbio no meio da madrugada. Só que ao descrever cada morador e como ele reage àquilo, ele faz um verdadeiro mosaico do que é um bairro operário na década de 20, de 30. Lembra muito aquele quadro da Tarsila, Os Operários? Tem, né, uma multidão, uma montanha de rostos, faces de várias cores, de vários tipos, mulheres, homens, velhos, mais novos. É isso que ele faz nesse texto. Ele faz um quadro. E aí a gente consegue imaginar facilmente uma cena de perseguição, um quadro de perseguição, com esse grupo de pessoas. Homens corajosos, homens com medo, falando que não vão perseguir porque tem família, criança chorando, algumas mulheres fecham a porta, a dona do cortiço fecha a janela e fala que não quer bagunça no cortiço dela, um violinista toca uma valsa no meio da perseguição. Então vejam, é algo, um ponto extremamente crítico, um ponto extremamente político nesse sentido, mas que também é engraçado, porque é uma cena cômica, né? As pessoas são caricaturadas enquanto estão sendo descritas, né? Sim, existe a mulher, a moradora, a vizinha que recebe vários homens, então ela é uma falada. Existe o homem que é frouxo, né? Que o narrador diz que ele não tem coragem. Existe o violinista que, mesmo diante de uma necessidade urgente, bem a fábula da cigarra e da formiga, né? Enquanto a formiga trabalha, a cigarra está cantando. O violinista começa a cigarra, que está lhe dando algum tipo de... E ele é aplaudido. Ou seja, as pessoas estão ouvindo ele. Né? Vejam que ele vai dando alguns traços dessa cena, só que não são traços meramente caricaturais ou estereotipados. Ele está também fazendo ali montando os vários tipos brasileiros, as várias formas de ver a sociedade que o brasileiro vai apresentar. Ele já faz isso no Macunaíma.
né? O próprio Macunaíma, ele é esse personagem mítico que reúne as várias facetas do brasileiro. Isso fica mais ou menos nítido aqui no Ladrão também. Não só no Ladrão, quase todos os contos dele, né? A gente estava falando antes, por exemplo, do aspecto autobiográfico. Esse é um conto que não tem nada de autobiográfico, nada. Só que ele vai ter uma frase, logo nas primeiras páginas, ele mostra algumas famílias onde o pai é severo e a mãe é mais protetora. Isso é um traço que vai aparecer em vários pontos desse livro. Vai aparecer lá no Vestido de Preto, vai aparecer muito rapidamente no Ladrão, vai retornar no Frederico Paciência, vai aparecer no Peru de Natal. Então vejam que é um traço ali do personagem que a gente pode ler como um traço autobiográfico. E além disso, claro, reflete os bairros industriais, os bairros operários, que também são uma novidade em São Paulo. São Paulo é uma cidade que aí já vai ter quase 300 anos, na época do Mário de Andrade, mas é uma cidade que só no começo do século XX, no final do século XIX, começa a se urbanizar fora do Rio de Janeiro. Então é uma urbanização muito mais rápida do que vai acontecer no Rio de Janeiro, né? E vai ser um boom, vai ser uma eclosão. Contos como Ladrão vão retratar também esse boom de pessoas, né? Lógico, a gente não pode ver isso como preconceito, a gente deve ver isso como ali um traço da época, né? Uma visão estereotipada. Mas ele usa em vários momentos dos contos expressões como cabeças chatas para falar dos nordestinos. Mas o que ele quer, a intenção dele é retratar esse Brasil multicolor, essa São Paulo multicolor. Então essa São Paulo cheia de culturas diferentes. Com isso ele mostra como existem culturas diferentes no Brasil. Também presente no conto O 1º de Maio, que também fala da questão dos operários, não é, Ricardo? Que já que você citou o Ladrão e 1º de Maio podem ser mais cobrados por essa questão social, quer falar um pouquinho do 1º de Maio também? 1º de Maio é um dos contos que é um dos contos mais trabalhados no ensino médio, porque ele é muito... é um conto muito duro, eu acho ele um conto muito violento, mas ele não tem nada de violência. Ele é a história do 35, então vejam que é um personagem que não tem nome, ele é um número, ele é um carregador de malas na Estação da Luz, que é, né, até hoje a maior estação de São Paulo, tombada historicamente, é uma estação linda, linda, linda. Hoje ela está ali cercada de uma marginalidade, né, a Cracolândia e tudo mais. Na época do Mário de Andrade ela estava cercada pelo bairro industrial, então ela vai ser ali o centro velho de São Paulo, e vai ser um reduto, né, de operários, de caixeiros viajantes, de mascates, de pessoas sem muita renda. Então tem o 35, que é um jovem trabalhador. É muito triste o que eu vou dizer agora, mas ele é um jovem trabalhador cheio de esperança, né, como todo mundo foi, como todo mundo é, ao sair da faculdade, ou entrar na faculdade. Que depois a vida, né, vai mostrando que a Estação da Luz não é tanta luz assim, tem muita escuridão. E ele vai mostrando isso, só que ele acorda num dia de feriado, no dia 1º de maio, que é dia do trabalhador, né, dia do trabalho. E ele resolve que ele não vai carregar malas naquele dia. Ele se barbeia como se fosse um sábado, né, quase uma música da música Construção, do Chico Buarque. Ele se barbeia como se fosse um sábado, ele veste uma roupa bonita. Quando eu era pequeno, eu sempre separava a roupa mais bonita para vestir no final de semana ou no feriado. Ele faz isso, ele se penteia, ele sai da sua casa todo, né, perfumado, tudo mais. Só que sem se dar conta, inconscientemente, ele toma o rumo do trabalho. Ele toma o caminho que ele tomava todo dia. Ciência levando ele para a rotina da diária. Sim. Me lembra muito esse começo do conto do Metamorfose do Kafka. Né, é um trabalhador que acorda num dia e ele está se transformado num monstro. Num inseto gigante. Não que inseto gigante não seja um monstro, né? Mas é um inseto gigante. Um inseto gigante. Mesmo. Dizem por aí. E a preocupação do personagem é que ele tem que trabalhar. Ele vai perder o trem. Então ele não pode chegar atrasado. Veja que ele não está preocupado com a perda da humanidade. Né? A mesma coisa a gente percebe no 35. Ele toma o rumo do trabalho sem perceber. E no caminho ele vai percebendo os policiais, ele não gosta muito dos policiais, ele fala os polícia e Então percebe que existe ali certa marginalização desse sujeito. Né? Outro tema que é extremamente atual. Ele acaba passando ali pelo trabalho, ele vê os camaradas dele, os companheiros tiram um sarro dele, falando, lá, o 35, ele acha que ele é rei, né? Ele acha que ele tem folga, a gente não tem folga nem de domingo.
né, que é o dia santo e tudo mais. E ele atravessa não dá atenção para os camaradas e vai para uma praça. Senta no banco da praça para ler o jornal. Uma outra observação muito interessante que o narrador fala, dá em relação a essa praça, é que todos os bancos ficam no sol. Então, veja, o trabalhador, na hora de folga, ele não pode nem sentar na sombra. E a desculpa que o narrador dá é que a prefeitura fez isso para evitar os casais de namorados mais ousados. Mais um traço daquela castração, aquela repressão da sociedade, né? O reprimir, o castigar, o punir. Mas ele senta ali, né? Acaba voltando, senta, lê ali algumas coisas, ele descobre que vai ter uma cerimônia em homenagem aos trabalhadores no Palácio das Indústrias, vai almoçar na casa da mãe, acaba não comendo, ele não tem fome. Interessante que ele só sente fome na rua, ele não sente fome na casa, dentro da casa. Então ele vai lá para o Palácio das Indústrias, onde haveria uma comemoração, só que ele chega lá, não tem nada. Tudo está dispersado, foi dispersado qualquer aglomeração, né? Uma palavra que a gente está cansado de ouvir hoje em dia, mas não tem nada. E ele resolve, então, desobedecer a ordem de se afastar do palácio, acaba retornando à Estação da Luz, e ali ele vê um velho companheiro que está trabalhando, e acaba ajudando esse companheiro a carregar as malas dele, que ele está carregando. Ou seja, ele acaba fazendo aquilo que ele não queria fazer. É quase aí, e é por isso que eu digo que é um conto violento, porque é um conto trágico nesse sentido de fazer a única coisa que não queria fazer, que era carregar malas no dia 1º de maio. Então a gente tem esse final, que é um final ao mesmo tempo social, caridoso, comunitário, né, de ajudar o mais velho, de ajudar aquele que precisa, aquele que está numa situação abaixo da nossa, não abaixo no sentido de inferior, mas de mais fraco. E ao mesmo tempo ele faz algo que é justamente o que ele não queria, né? E detalhe, ele não vai ganhar por isso. Justamente porque é uma ajuda, né? Dever moral e não por... Dever moral, exato. Existe essa ambiguidade, não, essa dualidade entre o dever moral e o desejo pessoal. Outro traço da psicanálise freudiana. Então existe um eu que quer fazer aquilo que eu não quero fazer. Marx vai para o mesmo caminho de Freud, né? Mas o mesmo caminho não. Ele vai para o mesmo pensamento, para um caminho diferente. Então aqui, eu estou usando Freud, mas a gente poderia muito bem fazer uma leitura marxista do texto, né? O trabalhador que está condenado a ser um trabalhador e não ganhar por isso, não usufruir desse trabalho. E é engraçado que você falou que ele não tem um nome, porque ele é citado pelo número, né? E quando ele tem um colega que também é um trabalhador lá, ele é outro número, né? Já é o 486. São pessoas que são números só, né? E tem essa crítica mesmo social, de que são trabalhadores são números, não têm os direitos de descanso, não tem que só trabalhar o tempo todo e rodar, né, essa roda da sociedade em si. E, Ricardo, a gente falou então desses 3 primeiros pontos. Será que a gente consegue fazer brevemente um resumo dos próximos? Só para a gente passar um pouquinho, para quem está ouvindo, ficar também por fora dos outros, né, que também são tão importantes quanto. Eu volto a dizer que é para ler, né, Paty? A gente sempre está falando aqui para o pessoal não ficar só no resumo aqui do que os professores estão falando, é para ler, porque o nosso intuito seria que todas as pessoas lessem e depois viessem aqui no nosso podcast para ter essa visão. É para ser um extra, né? Para a gente poder colaborar com algum significado a mais, poder fazer uma discussão a mais. A gente não vem aqui só para contar o livro, a gente vem para tentar entender junto e tentar ajudar ao máximo que a gente conseguir a pessoa a chegar no vestibular um pouco mais preparada. Então, não é ouvindo esse podcast que você vai ficar livre de ler o livro. A gente agradece muito todos os professores que já passaram por aqui. Assim, como vocês estão sempre explicando super bem o livro, a gente explode a cabeça da gente, a gente fica, meu Deus. Mas aí, Ricardo, eu queria que você falasse então um pouquinho dos próximos, aí agora de uma forma mais breve, só para o vestibulando não ficar perdido. E depois a gente volta daí já falar sobre umas questões sobre o vestibular em si, tá? O próximo, então, seria Atrás da Catedral de Rouen. Sim, esse é um conto bem pouco conhecido do Mário de Andrade. É uma história de uma quarentona também, de essa imagem da mulher que não consegue
alcançar a maior meta social da mulher da época. Não só da época, né? A gente ainda é permeado por esse preconceito, essa relação da tradição, que é o casamento. Então ela é uma mulher já de 40 anos e ela é virgem. E ela acaba servindo uma espécie de dama de companhia para algumas meninas ricas da sociedade paulista. Então veja que a gente tem essa imagem da mulher, dessa mademoiselle, que ela é uma mulher que reproduz a tradição, reproduz esse ideal patriarcal e acaba, de certa forma, reproduzindo isso nas suas meninas, né? Nas jovens, né? Que ela vai ensinando. Esse é um traço, essa castração, que eu venho falando, essa repressão, esse reprimir os instintos, é algo que aparece não só no Atrás da Catedral de Rouen, mas em outros dois contos, que são o Frederico Paciência e o Peru de Natal. O Peru de Natal é, sem dúvida, um dos contos mais importantes e mais explorados dos contos novos. É a história de um jantar onde aparece esse narrador Juca. Então vejam que esse narrador Juca aparece nos contos mais familiares, mais domésticos, né, do livro. E eles estão no primeiro Natal após a morte do pai. E existe ali no personagem Juca certo prazer em ser o homem da casa a partir da morte do pai. Então ele está ali, ele é o único homem da mesa. Tem ali a tia também presente, que também é essa espécie de imagem, né, que ele vai construindo dessa tia mais dura, mais fechada. E no momento que vão cortar o peru de Natal, o uso do peru aí também é ambíguo, né? A gente não pode ser inocente. A mãe dele faz um comentário falando, bem que o seu pai podia estar aqui, ele ia ficar feliz. E nisso o Juca ele explode. Primeiro porque o pai nem gostava desse tipo de reunião, ou seja, é um pai severo, é um pai ausente. E agora que ele está de fato ausente, estão querendo que ele volte. Então, o que a gente tem nessa morte do pai, essa superação do pai, desse pai severo, mas lógico, aqui não no sentido paterno mesmo da palavra. Esse pai, ele representa essa sociedade patriarcal, né? Esse menino, ele acaba querendo reproduzir esse ideal, né? Ele se acha o homem da casa, porque ele está cercado de mulheres, mas ele é um menino, ele é um jovem, ele não é um homem ainda. Tanto que ele explode nessa simples frase da mãe. Acaba o jantar de uma forma, aí sim, muito freudiana. Édipo grita no túmulo na Grécia. Ele pisca para a mãe dele e sai para encontrar a namorada, Rose. Então vejam que aí a gente tem essa ambiguidade, né, da relação familiar, da luta entre os dois cadáveres que estão na mesa, o peru e o pai. É um conto muito simbólico, igual o Frederico Paciência, que também é narrado pelo Juca. É um conto muito simbólico, muito autobiográfico. Paciência, né? O pai do Frederico morre, tem uma relação bem grande com essa cena do peru de Natal aí. Sim. Fala sobre o pai não ser muito presente, que ele estava sentindo aquela morte, mas ele não sabia exatamente por quê. Porque essa figura paterna para ele nunca foi exatamente muito paternal. É interessante que não só o Juca retorna no Frederico Paciência, mas a Rose. Ou seja, esse personagem, ele não tem a sua identidade fechada, pronta. Ele é como um livro, ele é um processo. Né? Então, no Frederico Paciência, a gente tem aí o narrador Juca, ele vai relatar um episódio também da adolescência, do começo da adolescência, envolvendo o seu melhor amigo, Frederico Paciência. Eles moram muito próximos dos outros, eles vão para a escola juntos. É um conto também que eu tenho uma relação muito particular, muito pessoal com ele. E por meio dessa amizade, o Frederico é de família rica, o Juca já é mais pobre, já não tem tanto recurso. Só que a amizade dos dois vai despertar nos colegas certos ruídos. Então os outros colegas vão tirar sarro daquela amizade, porque eles são muito próximos. O Frederico acaba agredindo um desses colegas, ou seja, há essa rejeição dessas brincadeiras e tudo mais, só que ao mesmo tempo existe uma certa troca de cumplicidade entre os dois. Né? No final da adolescência, já na segunda metade do conto, ambos conhecem o sexo e se interessam por mulheres. Né? O Juca quando a Rose aparece, porque daí o Juca começa a namorar a Rose, e o Frederico Paciência é quando o Frederico Paciência perde o pai. Ele acaba se mudando para o Rio de Janeiro e os amigos se separam. Esse conto é muito parecido com um conto que a Clarice vai escrever, talvez no Felicidade Clandestina, que também é um livro que é bastante pedido no vestibular, que chama Uma Amizade Sincera,
Porque é nessa separação que os amigos percebem como eles gostavam daquela amizade, né? Então, e daí quando a mãe do Frederico morre no Rio de Janeiro, o Juca acaba ficando feliz porque ele né, vai acabar tendo um novo encontro e tudo mais. Então percebam que é o mesmo universo, né? A mesma intimidade doméstica, o mesmo pai repressor, aquela imagem essa imagem do pai como autoridade, ela não aparece só nos contos familiares. E aí eu já me concluo, para não me entender demais, um conto onde fica muito clara essa imagem autoritária é no conto Poço, que também é um conto muito triste, muito atual, que é um empresário, esse sim tem nome e sobrenome, Joaquim Prestes, ao contrário daquele 35, né, do 1º de maio, e ele é um fazendeiro, ele é uma pessoa rica, com posses. Ele é alguém. Ele é alguém, exato, ele é nome e sobrenome, isso já, né, diz muito da época. E ele acaba pedindo para construir um poço num dos terrenos dele, e ele deixa cair no poço uma caneta tinteiro, né, uma Montblanc, sei lá que marca que era, mas uma caneta muito cara. E ele pede para os empresários descerem no poço para pegar a caneta. E eles não conseguem. Então rola toda uma tensão. Tensão é uma característica muito, muito própria dos contos, mas que não é tão explorada pelo Mário de Andrade. Nesse texto nesse conto é. Então tem a tensão ali do funcionário albino, do empregado albino que desce no poço. Enfim, o cara ele para o mundo para conseguirem a caneta. Acontece, daí tem o irmão do albino acaba enfrentando ele ali uma hora, né, impedindo que o irmão desça novamente para o poço. E no dia seguinte conseguem reaver, depois de esvaziar o poço, entrar mais não sei quantas vezes lá dentro, conseguem reaver a caneta tinteiro. Só que ela não funciona mais. Ela está riscada, né, porque os empregados tentaram limpar o máximo que conseguiram. Ela não escreve, ela está estragada. O Joaquim Prestes abre a caneta, vê que dentro ainda tem uma sujeira, tira a sujeira, e acaba o conto também de uma forma muito triste, porque é muito... você fica revoltado, né, lendo o texto. E a última citação que eu vou fazer. Jogou tudo no lixo. Pisaram na minha caneta. Brutos. Jogou tudo no lixo. Tirou da gaveta de baixo uma caixinha que abriu. Havia nela várias lapiseiras e 3 canetas tinteiro. Uma era de ouro. E o conto acaba. Ou seja, nem precisa explicar, né? Acaba o texto, você tem vontade de jogar esse Joaquim Prestes no poço. Uhum. É muito interessante o nome, né? O Joaquim Prestes, porque você vê que essa pessoa não presta. Uma pessoa que não tem um mínimo de empatia pela vida humana, né? Pela vida do outro. Não quer saber se eles estão correndo um risco de vida. Ele quer a caneta, uma caneta que ele tem 3. Uma delas de ouro. É muito, e é algo, né, um objeto, ao mesmo tempo também é um objeto, é o que a gente chama na literatura de objeto-valor. É um objeto que ao mesmo tempo tem ali o seu valor físico, né, o seu valor monetário, porque ele é de ouro, tem o seu valor estético, porque é com a caneta que a gente escreve, a gente está falando de literatura, mas ao mesmo tempo é um objeto que é vazio, né, de significado em relação à vida humana. E ali é a única função da caneta, né? É ser maior do que o empregado. Ser maior, ser mais valiosa do que o empregado. O próprio empregado, isso. Tendo essa passagem pelos contos que você já passou, o que você acha que o vestibular da UEL pode cobrar o vestibulando com essas histórias, o contexto em si? O que você acha que pode vir para o vestibular? Só até ressaltando o que vocês falaram antes, foi-se o tempo, né, que o vestibular, não só da UEL, mas de todas as universidades, se preocupam só com a história do texto, né? Por isso que o resumo já não dá conta. A gente lê o resumo e, né, às vezes não consegue responder as questões que caem. Porque ele exige realmente a leitura do texto. É uma compreensão total do texto. O resumo ele vai trazer os fatos que são apresentados no texto, mas não vai fazer nenhuma análise, nada disso. O que eu acredito que é um ponto muito
muito explorado nos vestibulares do Paraná, não só da UEL, é o caráter social, da crítica social. Nesse livro, isso é muito importante porque Mário de Andrade ele consegue reunir, junto com a crítica social, certa dose de lirismo, né, certa dose de poesia, de intimismo. Por exemplo, quando a gente fala da literatura da Clarice Lispector ou de outros autores que são mais intimistas, a gente quase não fala de uma crítica social evidente. Isso não acontece nos contos de Contos Novos. Boa parte apresenta uma crítica social, não só social no sentido político, mas também social no sentido humano, né, dessa repressão, desse castigo, dessa tia que te pega ali na intimidade, na ingenuidade e acaba te reprimindo. Ao mesmo tempo que a gente tem uma visão mais intimista, de entender o sujeito não enquanto função social, mas enquanto indivíduo. E isso é algo, talvez, que foi explorado em outros vestibulares, é uma característica marcante nas obras do modernismo. Aqui a gente está falando de uma obra madura do modernismo, então isso é latente, né, na obra, mas eu acho que principalmente o caráter social, a crítica social. Que tipo de crítica que é feita, que tipo de imagens que os contos reúnem, constroem para fazer essa crítica. Veja, essa questão do poço, desses empregados entrando no poço para tirar a caneta tinteiro do patrão, essa é uma imagem que representa essa crítica social, né? Você vê que é uma imagem que carrega o sentido de que a vida humana não tem valor nessa sociedade. Então, vejam que é essa a função do conto. É uma reflexão. E além do que da própria história, né? Refletir sobre o que aquilo tem e o que a gente pode trazer, porque esse livro ele é um livro para a vida, né? Apesar de ter sido escrito lá em 1900, ter sido editado, publicado em 1945, né? Que a gente falou, 47. E mesmo assim, ele é um pouco muito atual, tem muitas críticas que ainda valem para os dias de hoje. Então, eu acho que fazer essa conexão do que ele tem para nos ensinar, ele acho que vai ficar aí, é um livro que perdura aí por muitos anos, com certeza. Eu queria fazer uma última pergunta só, vou fazer um último apontamento antes da gente encaminhar nosso podcast para o fim, e também assim, quando a gente está começando a engrenar, que a gente quer fazer mais, o tempo bate, né? É muito difícil, mas olha, eu li o conto Nelson, e eu sei que ele provavelmente não deve ser um dos mais famosos, porque eu não entendi lá ele muito bem, tenho que confessar. E ele conta a história de um grupo de rapazes que estão num bar. Na mesa ao lado tem um rapaz bem misterioso, assim, parece que ele tem um problema na mão, algo que aí eles começam a confabular. Falar, foi comido por piranhas quando ele tava numa luta e tal. Mas aí tem um outro personagem que acaba falando pra ele que na verdade o problema dele é que ele se apaixonou por uma paraguaia. E que essa paraguaia fez ele sofrer porque ela foi embora. Ela vai embora e ele fica ali sofrendo, não sabe muito bem porquê, até que ele acha um livro onde a Paraguaia tinha um livro sobre a história do Paraguai que narrava a Guerra do Paraguai. Uhum. E o ano passado a gente fez 150 anos da Guerra do Paraguai, né? Acho que talvez isso possa ser citado no vestibular de alguma forma, ser resgatado essa história, que o Paraná teve uma parcela muito grande de participação nessa guerra também, né? Nesse conto, é o conto Nelson, ele faz menção também à questão da coluna Prestes, né? Mais uma vez a questão do comunismo e tudo mais. Mas sim, o que o Alfredo, né, que é o personagem desse texto, desse conto, o que ele vai encontrar nessa narrativa, então veja que é uma metanarrativa, é uma história dentro da história. É uma história dentro da história dentro da história, né? Porque o livro ele tá na história que está sendo contada por esse desconhecido. É outro jogo de espelhos também que o Mário de Andrade faz nesses textos. Inclusive, lá no primeiro conto, no Vestido de Noiva, ele é nomeado, né, no texto. Ele aparece, um tal de Mário de Andrade.
Nesse texto, então, a gente tem essa meta-narrativa, uma história da história. E nesse livro em castelhano, que ele acha, em espanhol, há uma narrativa desse ataque à política brasileira. É muito, talvez, simbólico, porque o tipo de ataque que a política brasileira sofria na década de 30 é muito similar ao tipo de ataque que sofre hoje. Então, não só eu não sabia dessa questão da Guerra do Paraguai de 150 anos, não só por isso, mas também porque o conto acaba refletindo, talvez, um dos maiores problemas do Brasil hoje, né, que é uma crise política em relação e boa parte dessa crise política é em relação aos seus vizinhos da América Latina, né. Aí, com isso, ele também vai tocar, o Mário de Andrade toca num tema um pouco espinhoso, que é a questão da chuva de imigrantes que São Paulo teve nas décadas de 20 e 30. Principalmente Paraguai, Uruguai, muita gente da Itália, muita gente de Portugal, mas também esses que eram aqui da América do Sul. E esses eram marginalizados, muito marginalizados. Né, como eles estão num lugar ali meio que ambíguo, né, dentro da cultura, uma relação até latente entre o Brasil e o resto da América Latina, né, a gente não se considera latino, só que aqui esse personagem, ao se apaixonar pela paraguaia, ele acaba também retratando essa miscigenação, né, e é uma miscigenação que deixa marcas. Lógico que nesse texto a marca que ela é uma marca física, né, uma marca visível, uma cicatriz que ele tem na mão. Só que também são marcas culturais, né? O que ele está querendo dizer, uma leitura que pode ser feita, é que a cultura do outro sempre afeta o corpo que é nosso, a cultura que é nossa. Então tem ali a perseguição à coluna Prestes, tem quem conta essa história é um desconhecido, né? Então a gente fica a gente não sabe se é uma história verdadeira ou não, se é uma história que a gente deve dar credibilidade ou não. Né? Ele sempre está nesse... É uma conversa de bar, né? Uma conversa de... E outra coisa interessante, as várias camadas sociais que estão nesse bar. Então o bar como ponto de encontro, não só de artistas, né, de escritores, né, existem aí toda uma vida boêmia dos escritores, artistas envolvidos na Semana de 22, mas o bar também como reduto de todo tipo de gente, de todos os povos, sabe, de todo tipo de cidadão. Um espaço democrático, como deve ser o país, né. Acaba também de uma forma muito seca, né, o homem sai do bar, segue para sua casa, e ele espera na frente da casa, ele espera tudo que fique deserto, entra e dá 3 voltas na chave, na fechadura. Essa proteção, né, que a gente tem em relação à nossa casa, enfim, é também uma questão muito simbólica, né, a casa que só entra quando se está deserto, meio escondido. É um texto não muito fácil esse, né, do Nelson, talvez seja um dos contos mais difíceis do texto, do livro, mas é também um texto que pode ser cobrado também por essas questões, por ser um texto mais político e tudo mais. Então, pessoal, estudem, né, leiam o livro com cuidado, prestem atenção nas nuances de cada um, no texto. Vários professores que já passaram aqui no nosso podcast disseram para ler devagar, não querer ler tudo de última hora, como eu e a Patrícia. Ler em voz alta também é uma dica ótima para alguns textos, viu? Principalmente no caso dos escritores modernistas. O Mário de Andrade ele se usa muito, tem um conto, agora eu não vou lembrar qual conto desse livro, eu acho que é O Ladrão, ou o 1º de Maio, que ele não fala palavrão, ele coloca o palavrão entre parênteses, escreve a palavra palavrão. Isso é muito, né, bacana pro leitor, né, pro leitor colocar ali o palavrão que fica na cabeça. Então ajuda, isso faz com que o próprio leitor seja uma parte no processo da escrita, né, de significação. Então ler em voz alta acaba sendo também ele vai fazer, claro, muito uso da linguagem popular, né, da linguagem urbana, da linguagem de rua. Então tem, por exemplo, precisa ao invés de precisa, tem uma série ali de palavras que ele vai prezar pela oralidade e é talvez bacana, uma dica boa, fazer a leitura em voz alta. Muito legal. Boa dica. E a gente está hoje há quase 2 meses do vestibular
Então, veja aí, para vocês que não leram ainda os contos novos, e também seguir a outra dica do professor Ricardo, de que dá para ler 2 contos por dia, devagarzinho, estudando um pouquinho sobre ele, porque são 9 contos. Então, lendo 2 por dia, que são curtos, dá para ler os 2 por dia, de 3 dias. Considerando que para o vestibular você vai precisar da leitura de 10 livros, sim, é bom começar agora já, hein? Vocês que não leram ainda os livros do vestibular, por favor, não se atenham a apenas resumos ou coisas assim, porque até agora o que a gente tem feito aqui e estudado aqui com os professores, as questões vão muito, muito além do que só a história do livro, né? Eu quero me corrigir que está dizendo aqui, se ler 2 contos por dia, você lê o livro em 3. Olha a matemática. Eu fiz também uma conta, eu percebi que não era, mas a gente então você vai ler em 5. Mas agora no Kindle dá para ver o tempo de leitura, né, de cada conto. Se eu não me engano, o maior é 26 minutos de leitura. Então são contos muito curtinhos. Né? Deixa eu até ver, mas eu acho que é o Frederico Paciência. Talvez sim, ou a Catedral. E também a gente já está falando de ler um livro sem pira. E o pessoal aí já deve estar começando a pirar por causa do vestibular, né? Então, gente, eu estaria ficando. Ixi, Maria, eu tenho uma ansiedade. A Biblioteca Pública Municipal voltou a emprestar livros, então dá uma ligadinha lá para perguntar como que é o sistema. Não sei se pode entrar na biblioteca agora, mas dá uma ligadinha na Biblioteca Pública, porque eles tinham todos os livros lá. É verdade. O Atrás da Catedral e o Frederico Paciência são os 2 maiores, são bem parecidos, 26 e 28 minutos de leitura. Lá. Mas não é nada absurdo, enquanto enquanto tá esperando o jantar, antes de dormir, lê um conto antes de dormir, faz bem pra saúde mental. Dá soninho também. Desculpa, sono, Eu começo a ler um livro, começo a dar um soninho, falo assim, não, só mais um capítulo aí, vai fechando o olho. Mas vale a pena, é um livro que vale a pena. Vale muito a pena ler. E além de ser uma gratificante pra gente como pessoa, né? A gente ainda enriquece o nosso vocabulário, que melhora a redação, a gente enriquece o nosso contexto e muitas outras coisas mais. Então é isso, Ricardo, muito obrigada. Muito obrigada, Ricardo. Eu que agradeço. A paciência e esse cuidado de ter falado de cada conto. Então, obrigadão mesmo, valeu. Acabando a pandemia, a gente combina a cerveja daí. Sim. Pessoal, não esqueça de entrar no nosso grupo do Telegram. A gente vai colocar lá o formulário, o link do formulário para o novo sorteio, onde a gente vai sortear o Contos Novos e o Vendedor de Passados, que foi o livro do programa anterior. Então, que muito bonito também, né? E o vencedor, né? A pessoa que vai ser muito feliz em ganhar os livros vai ter o nome anunciado no próximo programa, que vai ser... Qual vai ser o livro que a gente vai falar no próximo programa, Laís? A gente vai gravar no... Paty não está confirmado, então não vou soltar. A gente precisa não vai ter spoiler. É melhor a gente ler. Faltam 2 ainda, a gente está na reta final. Faltam 2. Então não vou nem falar, porque vai que eu falo o nome e depois vai o outro. Então, mas é isso, Ricardo, brigadão, tá, por ter participado. Obrigado a vocês, meninas. Boa sorte para quem vai prestar o vestibular. Foi um ano difícil, mas espero que tudo dê certo. Espero encontrar alguns dos ouvintes na UEL ano que vem. Que ótimo. Não, esse ano, né? Olha, a gente já está em 2020 ainda, Deus que me livre. Obrigada. Um beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau.